Agora vamos para a palavra de Deus. E cuidado, viu, irmão? Depois das 11, toque de recolher, viu? Das 11 às 5 da manhã. A gente vai estar recolhido já faz tempo, né? Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, versículo de número 2. Enquanto os irmãos localizam, falei com o Leonardo e também acho que o irmão João Cipriano, é isso? Para organizarem aí com os diáconos, para no domingo dar uma ajeitada nessas fitas, essas fitas zebradas aí, tá bom, meus irmãos? Então vamos cuidar, no nome de Jesus. Nós estamos tomando os cuidados e as providências para que a igreja continue com as portas abertas, para que o povo venha adorar o nome de Jesus. Amém, queridos? Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos falando a respeito de avivamento, e somente para lembrar aos irmãos, avivamento é a intervenção divina na vida da igreja em resposta ao clamor do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós falamos também que avivamento é um milagre da ressurreição espiritual. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E hoje, meus amados, eu quero falar a respeito deste tema. Avivamento é o sopro de Deus na igreja. Eu vou repetir: avivamento é o sopro de Deus na igreja, produzindo vida espiritual, conversões, milagres, santificação, retorno dos afastados, batismo no Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, produção do fruto do Espírito, visão e realização da obra missionária. Eu vou repetir: avivamento, está dando interferência no avivamento, é o sopro de Deus na igreja. E esse sopro de Deus na igreja produz, olha só,
vida espiritual. Porque tem gente que só tem o nome de que vive, né? Mas está morto. Conversões. Porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Milagres. Já percebeu, irmãos, que nós cantamos muitos e muitos hinos que falam de milagres? Mas cadê os milagres? Santificação. Segui a paz com todos. É isso? Ou com alguns? Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Retorno dos afastados. Parece que foi aqui que eu ouvi, né? Ou eu li, alguém contando uma ilustração de uma igreja, de um templo, que os pecadores não entravam lá, e não havia conversões naquele templo. Aí um dia, esse templo pegou fogo. Aí daqui a pouco, a vizinhança, né, um balde de água, foram ajudar a apagar o fogo. E alguém da igreja perguntou para um dos vizinhos: eu nunca vi você aqui no templo. Ele disse: pois é a primeira vez que eu vejo esse templo pegando fogo. Aleluia. Então o poder de Deus atrai os pecadores, o fogo do Espírito atrai os pecadores. Se engana quem diz, irmão, que poder de Deus escandaliza o pecador. O que escandaliza pecador é o crente comprar e não pagar, é o crente ser nó cego, é o crente ser 171, isso escandaliza. Mas o poder de Deus não escandaliza ninguém. O poder de Deus atrai o pecador. Retorno dos afastados. Batismo no Espírito Santo. João, ele falou assim, o Pedro, ele disse: a promessa vos diz respeito a quem? A vós. Quem mais? Aos vossos filhos. Quem mais? Os que estão perto, aos que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa do batismo com o Espírito Santo, irmãos, é para nós, é para a igreja hoje. Nós não somos daqueles que defendem os cessacionistas, que diz que os sinais cessaram com a morte dos apóstolos. Não, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então o batismo com o Espírito Santo é para nós. E eu quero me deter um pouquinho aqui na manifestação dos dons espirituais. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. O versículo de número 5, o versículo de número 4, vamos ler a partir do versículo 4.
Diz assim o texto: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória a Deus. Aqui aparece a Trindade. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E agora vem versículo 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Olha só, a palavra de sabedoria, capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Quem tem este dom tem a capacitação divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Depois, e a outro, veja só, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, ou palavra de conhecimento, capacidade sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo, para conhecimento de fatos e circunstâncias ocultas, aquilo que o homem natural não consegue enxergar, o que o homem natural não consegue compreender. Quem tem o dom da palavra de conhecimento ou de ciência, ele recebe esta capacitação de Deus, e aquilo que está oculto vem à tona para a glória do nome de Jesus. Eu quero falar agora, irmãos, pulando aí para frente, do dom de discernimento de espíritos. Está no versículo de número 10, a parte C do versículo. E a outro o dom de discernir os espíritos. Esse dom, irmãos, é uma capacitação divina para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Porque nem todo fogo, irmão, é fogo de Deus. Nem toda profecia vem de Deus. E tem pessoas que vivem neste mundo de ilusão, especialmente pentecostais, que não têm uma firmeza na palavra. Fui pregar numa igreja, certa ocasião, era uma tarde da bênção, apesar que com Jesus a tarde é bênção, a noite é bênção, de manhã é bênção, de madrugada é bênção, mas era um tema que eles deram lá. Aí preguei, irmão, suei até a meia,
de pregar. Aí acabou, o pastor lá deu a benção, daqui a pouco formou aquela fila. Aí eu falei, meu Deus, o que é essa fila aí? E já tinha orado pelo povo. Não, é para o senhor orar. Falei, meu Deus, aí a gente quer dar uma de educado, né? Que nós somos educados até pela palavra. Fiquei lá. Aí o pastor ora, tem uma pessoa que assim, amém. Aí chega uma outra pessoa, eu orei, Deus abençoe essa vida, guarda debaixo do teu sangue, livra de todo mal. Amém. Aí terminei a oração, a pessoa ficou assim, olhando. Como é que se diz? E daí? O que Deus tem para mim hoje? O que Deus tem para mim hoje? Eu falei, meu Deus, será que a palavra não é suficiente, irmão? Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele usa. Eu não estou dizendo isso, mas a pessoa criar esse círculo vicioso, Deus está falando com a igreja através da palavra. Deus está falando com o seu povo através dos homens de Deus que está pregando. Mas tem gente que só acredita que Deus falou com ele se colocar a mão na cabeça e dizer, não, mas tem toda uma liturgia, né? Tem toda uma coreografia. Bate o pé, estende a mão e diz, assim diz o Senhor, tu és o meu vaso de honra. Aí quer ver a pessoa chorar? Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu Deus do céu, Deus falou comigo. Meu irmão, não sejamos daqueles que fazem parte daquele grupo me engana que eu gosto. Aqui está, irmão, a palavra que te sustenta. Aqui está a palavra que te segura. Eu sei, se Deus quiser, Ele levanta uma criança no meio da igreja. Já vi a criança, pastor Claudio Honor, sair no meio da igreja marchando, e até a pessoa que estava com um problema, e dizer, assim diz o Senhor, eu te conheço, e como prova que eu estou falando contigo, eu te curo agora. Na hora, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Andradina, pastor José Braz do Nascimento, não era do nosso ministério, mas um homem de Deus, da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil. Uma senhora saiu aqui de São Paulo, foi para Andradina para despedir dos seus parentes, porque foi constatado um câncer no estômago dela, e já estava em estado avançado, e ela foi para despedir da família. E quando ela chegou em Andradina, os parentes dela disseram, vamos na igreja, hoje vai ter culto de adoração a Deus, vamos lá. Aí ela disse, eu vou. E quando chegou na igreja, irmãos, terminou o culto, aí o pastor disse, olha, aqueles que estiverem com alguma situação, vem que o pastor vai orar, o pastor José Braz vai estar ungindo os enfermos. E aquela mulher foi, entrou na fila, e olha só, pastor José Braz orando por um, orando por outro, ungindo um, ungindo o outro. Mas quando chegou na vez daquela mulher, olha só o que é revelação direta do céu. Ele colocou a mão na cabeça daquela mulher e disse assim, câncer maligno, sai do estômago desta mulher agora, Rakalabashandaraia, em nome de Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, você está sendo curada agora. Aleluia.
A mulher voltou para São Paulo, foi no médico que tinha constatado o problema, que já tinha dado a sentença de morte para ela. Quando fez novos exames, ele ficou, o médico, boquiaberto, e falou assim: não sei o que aconteceu, mas a imagem está diferente. Eu não sei o que aconteceu. Aí a mulher, que ainda não era crente, ela falou: mas eu sei o que aconteceu. Eu fui em Andradina e meus parentes foram na igreja e me levaram. E lá na igreja um pastor estendeu a mão e orou por mim, e eu fui curada pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Então, irmão, coisas ocultas que Deus traz à tona. E nessa questão do discernimento de espíritos, é um dom que a igreja precisa ter na atualidade. Quantos crentes sendo enganados, até pastores sendo ludibriados. Chega alguém porque fala meia dúzia de línguas estranhas, esse é um santo homem de Deus. Aí já coloca para pregar, já coloca para... Não, irmãos, ter discernimento, saber qual é a fonte. Domingo eu preguei aqui sobre a questão da apostasia, que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Mas quem tem o dom de discernir os espíritos, ele sabe qual é a fonte. Não é enganado, não é manipulado, não é passado para trás. Aliás, eu quero declarar sobre a igreja aqui e sobre todo o Jardim São Luís, esse setor, que nós não seremos enganados e nem manipulados por espíritos enganadores, espíritos de mentira que estão por aí, manipulando homens, manipulando a sociedade, manipulando até igrejas, porque tem lugar por aí, irmão, que o diabo, nosso inimigo, com seus demônios, deitam e rolam, mas aqui não, aqui tem a luz do Espírito Santo, aqui tem discernimento de espírito, aqui nós sabemos e compreendemos qual é a fonte. Então aí, irmão, discernimento de espírito, esses são chamados dons de revelação. Agora os dons de poder, olha o que diz, versículo de número 9, desse mesmo capítulo 12: e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. A fé aqui como dom, a fé que transporta montes, glória a Deus. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Olha que maravilha, recursos sobrenaturais para a cura de qualquer enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Depois, e a outro, a operação, versículo 10, e a outro, a operação de maravilhas, fé, dons de curar e operação de maravilhas, capacitação para realizar obras extraordinárias, além do poder humano, alterar a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É aquela ação
sobrenatural, irmão. Sabe o que acontece com a nossa geração, pastor José Luiz? É que nós vivemos muito no natural, irmão. Nós nos acostumamos com o natural, mas Deus tem para nós o sobrenatural. Aleluia, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E se está aqui na Bíblia, irmão, eu creio nos dons de curar, eu creio na operação de maravilhas, eu creio no dom da fé, eu creio que Jesus ainda cura doentes, que Jesus pode curar através da sua igreja, através de nós, cancerosos, aidéticos, paralíticos, cegos, surdos, diabéticos, problemas no coração, problemas no pulmão. Jesus Cristo cura sim. Alabaxandaraia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O salmista diz no Salmo 103: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa vida da cova e nos coroa de bondade e de misericórdia. Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda opera sinais e maravilhas. Urabacalabaxandaraias. Mas a gente está acostumado, né? Não estou dizendo que não deve, consultar médico, ter um plano. Não estou falando isso, irmão. Mas já percebeu? Olha só como que é a coisa. Quando a enfermidade bate, a gente corre, sai até de madrugada. Mas às vezes quando a gente está com saúde, não levanta 10, 15 minutos que seja para orar na madrugada. Nós vivemos, eu vou falar, uma geração que está acomodada, mas Jesus já nos deu: eis que vos dou poder. Lá xaramandarabahaias. Eu vou repetir: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Está certo que Deus é soberano, quando Ele quer levar, Ele leva, não é isso? Aconteceu, não é isso, meu irmão? Quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele leva. Mas Ele tem dado poder para a igreja, irmão. Ide, curai os enfermos, purificai os leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Alaxandarabahaias. O único preço, irmão, é a fé só. Aleluia. Não, o seu milagre não custa o feijãozinho que estão vendendo ali. Não, o seu milagre não custa um saquinho de cimento que você está, às vezes até querendo comprar, acolá. O seu milagre, não, irmão, não custa um valor de uma vassoura. Tempos atrás estava R$1.000 a vassoura da purificação. Não, nós não precisamos desses adereços e dessas mandingas pentecostais ou neopentecostais. O que nós precisamos é do poder e da autoridade do nome de Jesus. Urabacalabahaia. É do poder e da autoridade
do Espírito Santo no meio da igreja. E eu quero declarar nesta noite, levante a sua mão se você quer receber esta palavra. Eu quero declarar um tempo de sinais, prodígios, curas e maravilhas neste setor, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E quem Deus vai usar? Deus vai usar você, meu prezado. Deus vai usar o meu companheiro que está aqui na minha retaguarda, dirigente de congregação. Vai entrar enfermo, vai sair curado. Vai entrar perturbado, vai sair liberto pelo poder do nome de Jesus. Isso é igreja. E a única coisa que eu peço: deixa o fogo de Deus queimar, deixa a glória de Deus descer, deixa Deus operar. Tire a sua mão, tire a sua razão e deixa Deus colocar a mão dele. Dons e poder. Eremachura labahaias. Era que andoreceia labahaias. Andará que andoreçandaraia. Uramandarabacalabahaia. Arabachandaraia. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja comprada, meu prezado irmão. Nós não servimos a um defunto, nós não servimos a um finado, nós não servimos a um Cristo de semblante descaído, como pintam por aí. Mas parece que tem culto, irmão, que é velório. Tem culto que parece que os crentes estão cultuando a uma múmia de um faraó. Não, nós servimos ao Cristo vivo e real, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda salva. Versículo de número 10. Ainda. E a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de língua, e a outro, voltando um pouquinho, a profecia. Olha que coisa, os dons de expressão. Meu Deus do céu, mas cadê os intérpretes? Variedade de língua, irmãos. Eu fui criado também no círculo de oração, e de vez em quando levantava uma irmã do cabelo branco. Nada contra quem tem o cabelo preto. E a irmã levantava cantando hinos. Já viu, pastor Zerli? Hinos em línguas estranhas. Eu sou dessa geração, irmãos. Eu sou da geração que se levantava alguém em línguas, e no momento que se levantava, a igreja percebia que aquela língua não era uma língua comum, uma língua de exaltação e adoração a Deus, uma língua de edificação a si próprio, conforme diz a palavra. Era uma língua em tom profético. A igreja silenciava, só ficava aquela pessoa. Daqui a pouco do outro lado se levantava o intérprete. Meu Deus do céu. E isso Deus tem para nós, tem para hoje. Se tem variedade de línguas, tem interpretação das línguas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
E isso é o Espírito Santo que distribui a cada um segundo a sua soberana operação. O dom de profecia, irmãos, tão banalizado hoje por muitos. Quantas vezes ajoelhado, orando, daqui a pouco aquele silêncio, parecia uma coisa automática, pastor Zé Arli. A igreja silenciava, e daqui a pouco uma voz ecoava no meio da igreja: meus filhos, meu Deus do céu, assim diz o Senhor. Aleluia. Urabachandaraias. Quantas vezes eu vi isso. E hoje nós vivemos, às vezes, enjaulados dentro de uma liturgia atrofiada, engessada. Não é verdade? Nós vivemos dentro de uma religiosidade, irmão, e fica aquele negócio, aquele culto mecânico. Tem criança que sabe certinho a liturgia. Agora vai cantar o ciclo de oração, quer ver? Agora vai cantar. Agora vai cantar as crianças. Aí tem uns que fazem da igreja aquele negócio, aquele cronograma. Cheguei numa igreja, até ficava comentando com o pastor Zé ali. O pastor passou 8 anos lá. Aí quando fui dirigir o primeiro culto, aí no meu coração, que eu gosto de dar liberdade para o Espírito Santo, ciclo de oração vai cantar. O irmão falou: não, pastor, aqui não é assim não. Aqui quem canta primeiro é as crianças. Eu falei: meu irmão, o produto é a adoração. As ordens dos fatores não alteram o produto. Se a criança cantar no fim, no começo, o que a gente precisa respeitar e ter ordem e decência no culto, não é a verdade? Mas tem que ser aquele culto, aquela sistemática. Aí eu lembro da Chile: é todo dia a mesma coisa e você se cansou. Mas com o Espírito Santo é diferente, irmão. Tem salmo, tem hinos, tem cânticos espirituais, tem variedade de línguas, tem interpretação das línguas, lamandorachandaraia, tem batismo com o Espírito Santo. De repente o pecador se sente tocado, irmão José Lima, e ele não espera nem chegar ao final do culto por apelo, ele se levanta, corre no meio da igreja dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isto é uma igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Vamos buscar, meus companheiros, os dons espirituais. Vamos buscar a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de língua. Para quê? Para edificação da igreja, para a edificação da igreja. O que eu mais quero, irmão, nesse setor, não é que eu apareça, não é que eu cresça, não. Vai falar alguém, vai dizer lá, o pastor Juraci, não é porque eu estou aqui, não, é porque Jesus está aqui, é porque o Espírito Santo está aqui, é porque lá na congregação do Araribá está o José Aquino, é isso, Oliveira, é porque lá no Ipaba está o Gilmar, é porque lá no Jacira está o pastor Claudio Honor, é porque os meus companheiros estão lá e são homens de Deus, que têm intimidade com Deus, homens que não só pregam, mas vivem o que pregam e pregam o que vivem. Glória a Deus, é isso que eu quero para o setor. Glória, nenhuma glória a mim, irmão, nenhuma glória a nós, não, nenhuma glória a nós, nenhuma glória ao cantor que cantou, não.
Nenhuma glória o pregador que pregou, nenhuma glória, viu, Roberto Goulart, nenhuma glória a nós, pastor José Ali, não, porque eu tenho 50 anos, glória a Deus pelos seus 50 anos, nenhuma glória a nós, pastor João, nenhuma glória a nós, mas ao nome de Jesus toda a glória. Ao nome de Jesus toda a glória, ao nome de Jesus toda a glória. E para encerrar, eu vou declarar, pode parecer palavra de pregador pentecostal, e eu sou pregador pentecostal mesmo, o fogo vai pegar, o fogo vai queimar. Mas não é fogo de palha não, irmão, não é fogo estranho não, é o fogo da glória de Deus, é o fogo da presença do Senhor. Quem recebe esta palavra, levanta a mão e dá um brado de glória. Narakandarashandarabahaya Uramarakalabashandarayas. Te adoramos, Senhor. Busque de Deus, porque Ele tem. Vamos louvar a Deus com um hino e vamos contribuir para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua renda. Quem está desempregado, que o Senhor, em nome de Jesus, abra uma porta para você, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu comércio, que Deus abençoe os seus negócios. Se você é autônomo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos no milagre. Cadê as meninas do louvor? Um louvor aqui para cantar. A igreja pode ficar de pé. Vamos contribuir de pé, meus irmãos, e depois a gente vai orar e já vai encerrar o culto. Harashandarabahaias. Os meninos do louvor. Tá aí, ó. Vamos cantar um hino. Deus abençoe Roberto Goulart. É isso. Deus abençoe pastor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora que eu descobri, Francisco Newton. Agora não cola. Francisco Newton Carvalho Pereira. Deus te abençoe, meu nobre pastor. Deus te abençoe, pastor Gilmar. Deus te abençoe, pastor José Lima. Deus te abençoe, pastor José Lima. Zé Arli, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor Isaac. Deus os abençoe. Pode cantar.